Um transplantado renal encaminhou a seguinte pergunta aqui para o nosso canal. Doutor, se eu fumar maconha, eu posso prejudicar o meu rim transplantado? Fica nesse vídeo até o final que eu vou responder para você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão, do canal Nefrologista, mais uma vez aqui para responder a um vídeo polêmico, sempre os nossos inscritos com perguntas bastante interessantes, mas antes de eu responder essa dúvida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixa já aquele like pra gente ir direto no assunto. E indo direto no assunto e sem fugir da polêmica como a gente nunca foge aqui no canal, vamos responder essa interessante pergunta de um inscrito sobre o uso da maconha, também conhecida como cannabis, no caso do transplante renal. Afinal, fumar maconha pode prejudicar o rim de alguma forma ou não? Para isso, como eu sempre faço aqui no canal, eu resolvi levantar um artigo científico de uma revista internacional séria. No caso aqui, eu escolhi um artigo da revista International Transplantation, que fala bastante sobre transplantes, um artigo do ano de 2019, ou seja, um artigo recente, no qual os pesquisadores dos Estados Unidos, eles levantaram um banco de dados do Registro Nacional de Transplantes, e esse banco de dados, eles obtiveram dados de cerca de 52 mil pacientes. Neste caso, 52 mil receptores de transplantes renais que já tinham algum histórico de uso de cannabis antes ou depois do transplante. Neste levantamento de dados, eles detectaram o consumo de maconha em cerca de 250 pessoas antes de realizar o transplante, o que dá 0,5% dessa população, e cerca de 150 pessoas que consumiram maconha depois do transplante, o que dá aí 0,3% dessa população de 52 mil pacientes. O objetivo do estudo foi avaliar os possíveis impactos que o abuso e dependência de maconha podem acarretar na sobrevida tanto do enxerto como na sobrevida do próprio paciente transplantado. E os resultados foram bastante impactantes, bastante preocupantes, porque naquele grupo de pacientes que já faziam uso da maconha antes da realização do transplante, não se observou ali um prejuízo na função renal ou na taxa de mortalidade desses pacientes, porém se observou uma grande taxa de consumo de álcool, consumo de outras drogas, baixa adesão ao tratamento e problemas psiquiátricos graves como depressão e esquizofrenia. Só que o estudo não para por aí. Eu falei que teve um outro grupo de pacientes que faziam consumo de maconha após a realização do transplante e nesse grupo os achados foram muito mais críticos. Neste segundo grupo de pacientes, os pesquisadores identificaram um aumento de 2 vezes o risco de perda do transplante. Isso mesmo, há uma correlação de aumento de risco de perda do transplante por conta do consumo de cannabis, de maconha. Além da perda do enxerto, houve também um aumento de quase 2 vezes o risco de mortalidade, ou seja, o paciente que consome maconha após o transplante quase que dobra o risco de falecer. Além disso, também se identificou um aumento do risco de problemas pulmonares, como pneumonias, doenças cardiovasculares, problemas psicossociais e até mesmo o risco de acidentes com fraturas graves. Ou seja, pessoal, consumir maconha parece não ser uma coisa muito boa depois que se realiza um transplante de rim. Na discussão desse artigo, que eu vou deixar até uma descrição aqui no vídeo, os pesquisadores debatem se haveria algum mecanismo por conta da cannabis no rim, por exemplo, alteração da circulação desse rim enxertado ou ainda alterações inflamatórias, oxidativas, o que levaria ao mecanismo de fibrose renal, ou seja, de cronificação desse rim enxertado, mas na literatura os pesquisadores eles chegam à conclusão que não há nada muito claro a respeito desses mecanismos.
O que acontece, na verdade, com esses pacientes é um aumento grande, de 2 a 3 vezes, a perda da adesão ao tratamento. Ou seja, o paciente transplantado que faz consumo de maconha, ele começa a errar o tratamento, a esquecer de tomar medicação, faltar nas consultas, enfim, ter uma série de comportamentos que acabam levando a uma perda da adesão ao tratamento. Ele começa a não seguir corretamente o tratamento. No caso da maconha, o que os pesquisadores observaram foi uma queda da adesão, principalmente por aquela velha questão da maconha de reduzir a memória, né? Perda de memória faz com que o paciente se esqueça de coisas, além disso induzir também a um quadro depressivo, de alguns sintomas também como delírios e alucinações, ou seja, essa perda do contato do paciente com a própria realidade o leva a um comportamento que infelizmente é autodestrutivo, o que vai levar à perda do enxerto renal e colocando a sua própria vida em risco. E como sempre, aqui no finalzinho desse vídeo eu vou dar um pouco da minha opinião sobre esse assunto. Se você é transplantado renal e anteriormente já fazia uso de maconha ou ainda continuou usando maconha depois do transplante, a minha recomendação é que você procure um apoio de um médico psiquiatra e de um psicólogo, porque existe um grande risco, mesmo aquelas pessoas que acham que têm um controle da situação, daquele consumo recreativo, existe um risco disso evoluir para um quadro de dependência e de abuso, e que pelas razões que eu coloquei aqui no vídeo, nesse artigo científico, há um grande risco de você acabar colocando tudo a perder. E se você acabou de realizar um transplante renal e está pensando em fumar maconha, aqui vai o meu puxãozinho de orelha. A minha recomendação é: fique longe desse tipo de coisa, por várias razões. A primeira é pela sua própria saúde, para você não colocar o seu enxerto em risco, você não colocar a sua própria vida em risco. E nós devemos lembrar que é uma questão de consciência, de cidadania, pois o transplante renal, a maioria das vezes, é realizado através do Sistema Único de Saúde, ou seja, toda a sociedade se mobilizou para viabilizar o seu transplante. Uma pessoa faleceu, você não sabe em que condições, e graças a ela aquele órgão chegou até você. Então, em respeito à sociedade, em respeito àquele doador falecido, ou mesmo a um familiar seu que doou um órgão para você, eu acho que é obrigação do receptor do transplante renal manter a sua saúde em dia, seguir as orientações médicas e se afastar dessa coisa aí de drogas, né? E eu não tenho nenhum preconceito contra a maconha, estou me referindo a qualquer tipo de droga. Isso também é válido para o álcool, para a cocaína, para o crack, que aliás deve ser o que mais causa aí problemas. A gente vê isso nas ruas aqui do Brasil, um problema seríssimo de saúde pública. Então esse é o nosso conselho e eu espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo. Se você curtiu, além de dar o joinha, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.